Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit, segunda edição. A partir de agora, te deixo muito bem informado nessa tarde de sábado, dia 23 de maio. E abrimos essa edição com um destaque muito interessante. O SUS vai oferecer um novo exame para detectar o câncer de intestino antes mesmo dos sintomas aparecerem. Hoje, essa doença é considerada o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil. Um novo protocolo nacional para rastreamento do câncer coloretal vai ser anunciado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na França. O teste imunoquímico fecal, que tem a sigla FIT em inglês, passará a ser o exame de referência para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos. Hoje, essa doença é considerada o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil. Só para ter uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer prevê que 53,8 mil novos casos sejam detectados por ano no Brasil, entre 2026 e 2028. E com esse novo exame, o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros na prevenção pode aumentar, além de ajudar na detecção precoce da doença, que é essencial para o tratamento. Ele funciona da seguinte maneira: o paciente recebe um kit para coleta em casa e precisa retirar uma pequena amostra de fezes com uma haste própria, colocada em um tubo coletor. Depois, o material é enviado para análise laboratorial. No laboratório, é detectado pequenas quantidades de sangue oculto que podem ser sinal de pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. O novo exame é mais preciso do que os antigos e mais vantajoso porque não exige preparo intestinal, não precisa de dieta restritiva antes da coleta, pode ser feito com apenas uma amostra, é menos invasivo e tem maior adesão da população. O FIT é mais conveniente e mais barato do que a colonoscopia. Pacientes que apresentam sinais de alerta devem procurar atendimento independente da idade. Sangue nas fezes, perda de peso inexplicada, anemia, alteração persistente do hábito intestinal ou dor abdominal são os principais sinais. E agora vamos falar sobre imposto de renda, isso porque a Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição, que é o maior da história. Ao todo, quase 9 milhões de contribuintes devem ser contemplados. E para quem ainda não entregou a declaração, fique atento, o prazo acaba em uma semana. Já está aberta a consulta ao primeiro lote de restituição de imposto de renda no site da Receita Federal. O lote, que também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, vai pagar ao todo mais de 8 milhões e 700 mil contribuintes, com um valor total de crédito de 16 bilhões de reais. Este é o maior valor já pago pela Receita em um lote de restituição. Os pagamentos serão feitos principalmente a contribuintes prioritários a partir da próxima sexta-feira, mesmo dia em que se encerra o prazo para a declaração. Neste ano, o prazo de entrega do IR começou em 23 de março e se estende até 29 de maio. São esperadas 44 milhões de declarações e desse total, mais de 25 milhões já foram entregues. Quem não entregar dentro do prazo fixado estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. Os pagamentos serão feitos em 4 lotes. O próximo vai ser no dia 30 de junho, o terceiro está previsto para 31 de julho e o quarto e último lote deve ser no dia 28 de agosto. Ao realizar a consulta, o contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. Quando a declaração cai na malha fina, significa que ela está retida pelo fisco por conta de pendências relativas à diferença de dados. Para resolver, o contribuinte precisa acessar o portal ECAC da Receita Federal para descobrir a pendência e, se necessário, entregar uma declaração retificadora ou documentos comprobatórios. E mudando de assunto, a conta de luz vai ficar mais barata para consumidores de 22 distribuidoras de energia do país.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou descontos nas contas de luz nas regiões Norte, Nordeste, em Mato Grosso e em partes de Minas Gerais e Espírito Santo. A ANEEL aprovou regras para devolver até 5,5 bilhões de reais para consumidores de 22 distribuidoras de energia do país. Com isso, eles vão ter a conta de luz barateada. Os descontos nas contas de luz valem para clientes das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e de partes de Minas Gerais e do Espírito Santo. Segundo a agência, o objetivo é aliviar o valor das tarifas em regiões que possuem custos mais altos de geração e distribuição de energia, especialmente em áreas isoladas que dependem de usinas movidas a diesel. O desconto médio estimado nas tarifas pode chegar a 4,5%, mas o percentual final ainda vai depender do valor total arrecadado e dos reajustes tarifários de cada distribuidora ao longo de 2026. Os recursos virão de um encargo chamado uso de bem público, valor pago pelas usinas hidrelétricas à União pelo uso dos rios para a geração de energia elétrica. Na prática, embora o pagamento seja feito pelas geradoras, esse custo acaba sendo incluído nas tarifas cobradas pelas distribuidoras e repassado aos consumidores. Uma lei aprovada permitiu que as hidrelétricas antecipassem o pagamento dessas parcelas futuras com desconto de 50%. Em troca, o dinheiro arrecadado deverá ser usado para reduzir as tarifas de energia das áreas atendidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. O IBGE publicou um levantamento sobre o perfil do trabalhador informal no Brasil. De acordo com a pesquisa, são mais de 38 milhões de pessoas atuando sem carteira assinada no país. Um trabalho que vem ganhando força desde a pandemia da Covid-19. O trabalho informal no Brasil vem crescendo nos últimos anos, mesmo com a taxa de emprego subindo no país. O trabalho autônomo é toda atividade econômica exercida sem registro em carteira de trabalho ou sem cadastro nacional da pessoa jurídica. Logo, o profissional não tem direito ao pagamento de férias, afastamento por doença ou aposentadoria, entre outros benefícios. Segundo dados do IBGE, os indicadores mostram que, na média, o profissional formal tem rendimento maior que o informal. De acordo com a pesquisa, o estado líder na informalidade do país é o Maranhão. De cada 10 trabalhadores, 6 atuam no setor informal. E Santa Catarina é o estado com menor índice do país. Outro ponto avaliado, segundo o levantamento, é que boa parte desse serviço é realizado por pessoas com baixa escolaridade. Por outro lado, quem tem ensino superior completo, esse serviço é pouco procurado. Já na divisão por faixa etária, a informalidade aumentou conforme a idade do trabalhador. A exceção, no entanto, é no grupo de 60 anos ou mais. O levantamento também observou que os trabalhadores pretos ou pardos são maioria. De cada 10, 4 estão na informalidade. Entre as pessoas de cor branca, essa proporção é menor, são 3 a cada 10. Quando o assunto é gênero, as mulheres convivem com menor grau da informalidade no mercado de trabalho que os homens. Este ano, o Brasil voltou a registrar um dos maiores contingentes de profissionais fora da formalidade desde o início da série histórica recente. A informalidade é uma das principais preocupações no mercado de trabalho mundial. São mais de 2 bilhões de trabalhadores. E bem, mais tarde teremos o confronto mais aguardado do primeiro turno do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Rio de Janeiro em um confronto direto entre o líder e o vice-líder. Porém, clubes vivem momentos bem diferentes. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está no topo da liderança com 35 pontos, 4 a mais do que o Flamengo. Só que o rubro-negro ainda tem um jogo a menos. Na última rodada, o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense e perdeu a chance de encostar de vez no Palmeiras, já que o Verdão também tropeçou em casa diante do Cruzeiro. Só que mesmo colados na tabela, o momento dos dois times é bem diferente. No Flamengo, o clima é de total confiança. O time venceu o Estudiantes da Argentina no meio de semana e encaminhou sua classificação na Libertadores. O destaque fica para o Pedro, que voltou a viver uma fase artilheira e vai enfrentar uma de suas vítimas preferidas. Ele já marcou 8 gols contra o Palmeiras. Já em São Paulo, o clima está pesado e a relação entre a torcida do Verdão e o técnico Abel Ferreira não está bem. Sem vencer a 3 jogos no Brasileiro e vindo de uma derrota para o Cerro Porteño na Libertadores, o Palmeiras precisa desesperadamente se recuperar para espantar a crise e tentar disparar na liderança do campeonato.
O Abel já colocou pressão sobre a arbitragem e disse que será preciso ter coragem para apitar a partida. O árbitro escolhido para o jogo foi David Oliveira Lacerda. E também uma curiosidade, se depender da inteligência artificial, dá Flamengo. Esse é o palpite do ChatGPT. E veja a seguir, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu 200 mil figurinhas falsificadas. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco. Até já! Nós estamos de volta. O Dia Nacional de Combate à Cefaleia, comemorado nesta semana, tem o objetivo de alertar a população sobre as dores de cabeça, orientar sobre os riscos e formas de prevenção. A campanha também alerta sobre a contraindicação de se automedicar, que pode ser prejudicial à saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira da Cefaleia, no Brasil, 95% das pessoas terão em suas vidas ao menos um episódio de dor de cabeça. Aproximadamente 70% das mulheres e 50% dos homens passam por isso, no mínimo, uma vez ao mês. Outros 13 milhões encaram a dor 15 ou mais dias por mês. Para quem tiver 3 ou mais episódios de dor de cabeça por mês, durante 3 meses seguidos, é indispensável procurar ajuda especializada. A doença causa um grande impacto socioeconômico e é um dos principais motivos de falta ao trabalho, sendo considerada a segunda condição médica mais comum da humanidade. As causas mais comuns do problema incluem estresse, falta de sono, desidratação, má alimentação, jejum prolongado, consumo de álcool e consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, pode ser sintoma de doenças mais graves. Por conta disso, é importante procurar um médico para obter o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça que são classificados de acordo com sua origem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca, que é um tipo de cefaleia, atinge em torno de 15% da população mundial. Só no Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. Cerca de 90% de quem sofre dessa patologia tem algum prejuízo no trabalho, estudos e atividades de lazer. A enxaqueca tem forte relação com o estilo de vida por conta do sedentarismo, tabagismo, obesidade, alimentação inadequada, transtornos do humor, entre outros. Um dos erros mais comuns para tratar as cefaleias é a automedicação. O fácil acesso a analgésicos e anti-inflamatórios permite que a população se automedique. Mas, quando as dores de cabeça aparecem numa frequência, o paciente que se automedica pode até piorar tanto na frequência quanto na intensidade dos seus sintomas. E toda vez que acontece uma Copa do Mundo, aumentam as falsificações de camisas, bonés e tudo que é relacionado aos jogos. Figurinhas de álbum de Copa não ficam de fora desse esquema. A polícia no Rio de Janeiro apreendeu 200 mil figurinhas falsificadas. Vamos ver. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreendeu na última quinta-feira cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O material foi encontrado durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Segundo as investigações, a carga estava no compartimento de um ônibus utilizado para transporte de mercadorias. Os agentes localizaram as figurinhas durante a fiscalização e suspeitaram que o material seria distribuído para comércio irregular em diferentes pontos do estado. As figurinhas apreendidas serão encaminhadas para a perícia técnica. De acordo com a polícia, os produtos violam direitos de imagem, propriedade intelectual e também as normas de defesa do consumidor. Após a análise, todo o material deve ser inutilizado. A apuração agora busca identificar a origem das falsificações, o local de produção e a rota utilizada para distribuição. Os agentes também tentam descobrir quem são os responsáveis
pelo esquema e se existe participação de grupos especializados em pirataria. A venda de produtos falsificados movimenta um mercado ilegal que causa prejuízos à indústria e também aos consumidores. Além das questões comerciais, a prática é considerada crime e pode resultar em penas relacionadas à violação de direitos autorais e propriedade industrial. O governo destinou mais de 75 milhões de reais para o pagamento do auxílio reconstrução a famílias de Minas Gerais. As cidades de Juiz de Fora e Ubá foram afetadas pelas chuvas de fevereiro deste ano. O crédito extraordinário foi aberto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As famílias cadastradas e analisadas vão receber R$ 7.300. De acordo com a pasta, até o momento, 3.100 famílias dos municípios de Juiz de Fora e Ubá já receberam o apoio financeiro, totalizando mais de 22 milhões e meio de reais pagos. O benefício é concedido em parcela única às famílias residentes em áreas atingidas pelo desastre nas duas cidades, com registro de dano material ou perda de bens. São consideradas áreas atingidas aquelas parcial ou integralmente inundadas ou danificadas por enxurradas ou deslizamentos de terra. A concessão do auxílio depende da verificação das informações encaminhadas pelas prefeituras. O auxílio reconstrução é pago por família, em parcela única, pela Caixa Econômica Federal, por meio de conta poupança social digital, de abertura automática, em nome do beneficiário. O beneficiário não precisa procurar a agência bancária. Além do auxílio reconstrução, outras frentes de apoio à população afetada incluem a compra assistida do programa Minha Casa Minha Vida, que viabiliza a aquisição de uma nova moradia com subsídio de até R$ 200 mil. Também linhas emergenciais de crédito voltada à retomada da atividade econômica nos municípios. Até o momento, 113 empresas de Juiz de Fora e Ubá contrataram 118 operações de crédito, somando 23,51 milhões de reais em recursos concedidos. E pelo terceiro ano seguido, uma cidade do interior de São Paulo foi considerada a melhor para viver no Brasil. Conhecida pela qualidade dos serviços públicos, entre outros benefícios, Gavião Peixoto lidera o ranking do Índice de Progresso Social. O Índice de Progresso Social deste ano pontuou as qualidades das cidades brasileiras e, pela terceira vez, Gavião Peixoto foi apontada como a melhor cidade para se viver no Brasil. O município recebeu nota 73 em uma escala que vai de 0 a 100. Conhecida pela tranquilidade típica do interior de São Paulo, Gavião Peixoto tem 4.700 habitantes e se destaca pela evasão escolar quase zerada, ausência de fila por vagas na rede municipal e por ter um dos maiores PIBs per capita do Brasil, impulsionado pela presença da fábrica de aviões militares da Embraer. O índice de avaliação é separado em 3 grupos principais: necessidades humanas básicas, que avalia se o brasileiro tem acesso à comida, saúde, moradia, segurança; fundamentos do bem-estar, que analisa o acesso à educação fundamental, vida saudável e contato com a natureza e as oportunidades, que verifica os dados sobre direitos individuais e acesso ao ensino superior. O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros, com base em 57 indicadores sociais e ambientais, considerando critérios como qualidade de vida, acesso à saúde, educação, segurança e moradia. O relatório aponta que o país ainda enfrenta desigualdades persistentes, com diferenças significativas entre regiões e cidades. Entre as capitais brasileiras, Curitiba aparece na primeira colocação do ranking, seguida por Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte. E uma pesquisa indica que pessoas positivas vivem mais. Os indivíduos com uma visão mais generosa sobre a existência também tendem a ser mais saudáveis. A forma como a pessoa reage quando algo dá errado diz muito a respeito do futuro dela. Quando a tendência é encarar as coisas pelo lado positivo, o otimismo pode render até alguns anos extras de vida. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, as pessoas que veem o lado bom das coisas aumentam em 70% as próprias chances de completar mais anos de vida. O estudo foi publicado na revista Proceedings, da Academia Nacional de Ciências. Os cientistas analisaram cerca de 70 mil mulheres de 58 a 86 anos e mais de 1.400 homens com idades entre 41 e 90 anos. Ao longo da pesquisa, os participantes responderam questionários a respeito de sua visão de vida.
Positiva ou negativa? O resultado mostrou que pensar positivo é especialmente benéfico. Para as mulheres, a expectativa de vida aumentou em cerca de 15%. E para os homens, essa porcentagem foi de 11%. Além de terem mais longevidade, otimistas vivem melhor. Pessoas positivas foram menos propensas a ter diabetes tipo 2 e depressão. Uma explicação para a longevidade dos bem-humorados, segundo os pesquisadores, pode ser a forma como eles lidam com o estresse. Encarar o problema de forma mais leve limitaria os efeitos das preocupações na saúde física, favorecendo alguns anos a mais. Pessoas positivas teriam ainda maior probabilidade de estabelecer metas e acreditar que realmente serão bem-sucedidas. Isso estimularia comportamentos saudáveis, como alimentar-se bem e praticar exercícios físicos regularmente. Os homens otimistas, inclusive, eram os mais magros entre o grupo pesquisado e os que tinham hábitos mais recomendados para a saúde. Bom, e com essa dica sobre positividade que chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você.